Vivemos numa era onde a identidade deixou de ser construída lentamente, como uma escultura em mármore, para se tornar algo líquido, moldável e muitas vezes descartável, como se fosse plástico em uma impressora 3D. Hoje, o homem moderno enfrenta não apenas os desafios tradicionais de conquistar, sustentar e proteger, mas também lida com cobranças que muitas vezes se chocam com sua própria natureza. As mulheres, com razão, buscam igualdade, respeito e presença emocional, mas parte dessa busca tem criado um paradoxo silencioso. Exigem de um homem a sensibilidade de um terapeuta, a força de um guerreiro, o foco de um CEO e a estética de um influencer. E quando ele falha em atender tudo isso ao mesmo tempo, ele não é homem o suficiente. Essa frustração profunda tem levado muitos a reavaliar até mesmo sua sexualidade. Seria isso uma resposta de fuga? Um grito inconsciente por validação? Ou será apenas mais um reflexo da cultura, da moda, onde até a sexualidade se torna fluida, moldada por memes, tendências e pressões sociais? Há uma pergunta ecoando entre os jovens homens dessa geração. Vale mesmo a pena tentar ser o homem que esperam de mim? Porque a verdade é que muitos estão se cansando. Cansando de serem julgados, se demonstram desejo. E, ao mesmo tempo, ignorados, se demonstram afeto. Cansando de ter que provar valor o tempo todo, sem qualquer garantia de reciprocidade emocional. E é, nesse vácuo, nesse lugar de desorientação afetiva, que alguns começam a experimentar novas formas de se relacionar, não apenas com os outros, mas com eles mesmos. Há quem confunda isso com liberdade, outros com confusão, e alguns enxergam simplesmente uma modinha. Mas o que poucos estão percebendo é o quanto o vazio gerado por expectativas irreais está moldando até mesmo a orientação sexual de muitos homens. Não porque eles nasceram assim, mas porque estão emocionalmente exaustos. E em vez de enfrentarem essa dor com clareza, coragem e autoconhecimento, como o estoicismo propõe, acabam sendo empurrados para caminhos que aliviam no curto prazo, mas que podem ser apenas máscaras sobre uma crise de identidade muito mais profunda. O estoicismo, uma filosofia nascida há mais de 2000 anos, parece ter muito mais a dizer sobre o homem moderno do que qualquer coach da internet. Em vez de ensinar o homem a se moldar ao gosto dos outros ou a tentar se encaixar num padrão impossível, ele ensina o contrário: a dominar o que está sob seu controle, aceitar com serenidade o que está fora dele e agir com virtude, não com desespero. Um homem estoico não busca aprovação, mas propósito. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando a muitos hoje. Porque quando o homem perde o propósito, ele se torna vulnerável ao caos externo. E nesse caos, onde tudo é permitido, onde toda dor é mascarada por prazer rápido, onde cada nova tendência redefine o que é normal, é fácil confundir liberdade com fuga. É fácil achar que mudar de identidade vai resolver a angústia, quando o problema está, na verdade, na falta de raiz, de firmeza, de eixo. O homem que não se conhece, não se posiciona. E o que não se posiciona, se dissolve. O estoicismo ensina o contrário: firmeza diante da dúvida, integridade diante da confusão e, acima de tudo, domínio de si mesmo quando o mundo tenta moldá-lo a qualquer custo. Grande parte dessa crise de identidade não nasce do acaso. Ela é filha de um abandono silencioso, a ausência de figuras masculinas fortes, presentes e direcionadoras. Durante décadas, os modelos de masculinidade foram sendo desfeitos, alguns com justiça, outros por pura negligência. O resultado? Uma geração de homens que cresceu ouvindo que homem não presta, que homem é tudo igual, e que ser homem é, em si, um erro, a ser corrigido. Sem um pai presente,
Emocionalmente disponível e firmemente orientado por valores, o jovem cresce tentando descobrir sozinho o que significa ser homem. Mas quando esse garoto busca as respostas, o que encontra são vozes divididas entre dois extremos. De um lado, a masculinidade tóxica, violenta, superficial. Do outro, o apelo para abandonar completamente a virilidade e se fundir a uma identidade fluida, desconectada de qualquer firmeza. Nenhum dos dois caminhos oferece paz. O estoicismo, por outro lado, propõe um terceiro caminho: reconhecer a dor, enfrentar o vazio e construir um caráter firme com base na verdade interior, e não em moldes impostos pela cultura ou pela carência. O estoico não se define pelo desejo, mas pela razão. Não foge da dor, mas a transforma em direção. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando: direção. Quando tudo ao redor parece te empurrar para fora de si mesmo, a maior rebeldia é permanecer firme no centro. O homem que deseja reencontrar sua identidade não precisa gritar, provar ou se esconder. Precisa silenciar, observar, refletir e agir. O estoicismo ensina que não somos o que sentimos, nem o que o mundo espera de nós, mas sim aquilo que decidimos ser diante das circunstâncias. A liberdade verdadeira não está em seguir todos os impulsos, mas em dominá-los. A masculinidade verdadeira não está em agradar às expectativas alheias, mas em viver com coerência entre pensamento, palavra e ação. Hoje, muitos homens mudam sua identidade por fadiga, não por verdade. O fardo de ser o tempo todo o que os outros querem esgota. E no desejo de ser aceito, qualquer forma de afeto parece mais fácil do que encarar a rejeição. Mas essa aceitação que nasce da fuga é frágil. Só há força onde há raiz. E o que o estoicismo oferece é exatamente isso: um retorno às raízes, à essência. A firmeza de ser homem não como um rótulo de gênero, mas como um pilar de valores. Ser homem não é sobre dominar o outro, mas sobre dominar a si. E quem aprende isso, deixa de buscar alívio temporário em modas ou desejos passageiros e passa a construir um legado real. E aqui está o ponto crucial: ninguém está dizendo que as escolhas individuais de cada um devem ser julgadas, mas precisamos falar sobre as causas silenciosas por trás dessas escolhas. Quando há confusão vira tendência, quando a dor se disfarça de liberdade, quando a falta de direção se vende como identidade, temos um problema que não é sobre orientação sexual, mas sobre desorientação existencial. Muitos homens hoje não estão se tornando algo novo, estão apenas se afastando de si mesmos, porque não foram ensinados a lidar com a frustração, porque não aprenderam a se erguer sozinhos, porque acreditaram que ser homem era errado. E nesse vácuo emocional, qualquer saída parece melhor do que encarar o espelho. O estoicismo surge então como uma filosofia de reconstrução. Ele não ensina a fugir, mas a suportar. Não estimula a se reinventar a cada dia, mas a se alinhar com aquilo que é eterno: o caráter, a razão, a virtude. Em tempos onde tudo muda, onde tudo é relativo, o homem que se ancora em princípios firmes se torna uma raridade e uma força silenciosa de transformação. Ser homem hoje não é sobre resistir à mudança do mundo, mas sobre não se perder dentro dela. O mundo moderno oferece inúmeras rotas de escape, mas poucas pontes de retorno. E talvez o que mais falte aos homens de hoje não seja coragem para mudar, mas coragem para permanecer. Permaneça firme quando tudo disser que você deve se adaptar. Permaneça honesto quando tudo incentivar você a se moldar. Permaneça estoico quando as emoções quiserem te arrastar. Porque no fim, quem não sabe quem é, acaba sendo qualquer coisa. O que chamam de modinha pode, em muitos casos, ser apenas um sintoma de vazio, uma tentativa desesperada de encontrar sentido num mundo que zomba da firmeza,
da retidão, do autocontrole. Mas existe um outro caminho. Um caminho silencioso, difícil, contra a maré, porém autêntico. E esse caminho é construído dia após dia, escolha após escolha, pensamento após pensamento. O estoicismo não é uma fuga do sofrimento, é um convite para enfrentá-lo com dignidade. E talvez seja exatamente isso que os homens de hoje precisam. Não de aplausos, não de permissões, mas de propósito. Então, antes de rotular o que está acontecendo como moda, antes de aceitar que tudo é natural só porque virou estatística, vale perguntar: será que isso é mesmo quem você é? Ou é quem você se tornou por não aguentar mais tentar ser o que esperavam de você? Essa é uma reflexão que não se responde com impulsos, mas com silêncio, com lucidez, com uma coragem que não grita, mas permanece. No fim, a verdadeira revolução masculina não será feita nos trends, nem nas bandeiras, nem nos likes. Será feita no íntimo, no homem que decide parar de fugir, no homem que entende que não precisa ser aceito por todos, desde que seja fiel a si mesmo. E se o mundo continuar tentando apagar essa força, com discursos prontos e padrões frágeis, que sejamos nós os que permanecem. Não por orgulho, mas por virtude. Porque ser homem, no sentido mais pleno da palavra, não é uma prisão, é uma responsabilidade. E nela, há uma liberdade que nenhuma moda poderá oferecer. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, se ela despertou em você uma reflexão que ninguém nunca teve coragem de trazer com tanta clareza, então você já sabe o que fazer. Não deixe esse conteúdo morrer aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso agora, um amigo, um irmão, um pai, ou até mesmo aquela pessoa que está perdida no meio do caminho e só precisa de uma palavra firme para reencontrar o rumo. E se você quer continuar recebendo conteúdos que vão além da superfície, que cortam o ruído e entregam aquilo que realmente importa, já se inscreve no canal agora. Ativa o sininho, porque aqui a gente não fala o que agrada, a gente fala o que transforma. Curte o vídeo, se ele te agregou valor, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse tema e como isso tem afetado a sua vida ou a dos homens à sua volta. A sua voz importa, e ela fortalece esse movimento de consciência, firmeza e reconexão com aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Até o próximo vídeo, e lembre-se, no mundo das aparências, escolher a verdade é um ato de coragem. Seja firme, seja livre, seja você.